pelo nível de vibração que eu vi do jogo hoje, eu peço a Deus que dê equilíbrio aos brasileiros se o Brasil perder esse jogo. Começa a orar por isso, amém? Porque eu vi uma cena muito linda. Os Estados Unidos perderam o jogo e o repórter filmou os americanos bebendo, vibrando, sorrindo, beijando todo mundo. Como se tudo bem, foi só um jogo. E eu não sei se vai ser assim no Brasil. Eu peço a Deus que dê esse equilíbrio, maturidade para isso, né? Em nome de Jesus. Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos em forma de perguntas e respostas. E para não ser diferente, ele começa o capítulo 3 também, 6 também assim. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua carne, na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, também cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerados como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes nas suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que diremos, pois? Haveremos de pecar, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão, da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e de fruto tinhais. Então, que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Somente fé.
aí. Esse é o capítulo, dentro de Romanos, é o capítulo que por excelência fala desse binômio. Vou trocar, está muito ruim. Essa bateria. Eu já disse para os irmãos que o apóstolo Paulo gosta muito, gostava muito de escrever cartas, e nas cartas ele fazia sempre confrontos entre duas coisas: luz e trevas, sal e luz, né? Luz e trevas, lei e graça, antigo pacto, novo pacto, nova aliança, velha aliança, o antigo Adão, o novo Adão. Então ele gostava muito desse binômio o tempo todo. Uma das razões pelas quais alguns pensam que Hebreus foi escrito por ele é que a forma de escrita é muito parecida. E hoje a gente vai pensar nesse binômio, lei e graça. Lei e graça tem sido assunto de discussões mil, e existem algumas formas equivocadas de a gente pensar sobre isso. A melhor figura que eu achei, quer dizer, a única figura que eu achei, que eu sem internet em casa lá, deu algum problema hoje lá, e eu já tinha essa figura salva. Eu montei formatei. E essa figura para mim representa muito bem o que vem a ser a lei e a graça. Aquela folha que está por trás ali, vamos pensar que seja a lei, né? Vamos imaginar que essa aqui seja a lei. Esse papel, essa folha escrita, é a lei escrita. A lei é morta. Morta em que sentido? Morta porque o papel não tem vida. A letra não tem vida em si mesma. Mas a graça, vamos pensar que aquela moça ali represente a graça de Deus. A graça de Deus ela é viva. Assim como o Antigo Testamento ele representa a sombra de coisas que viriam depois, da mesma forma pensemos que a graça seria, a lei, perdão, seria a sombra daquilo que veio depois, que foi a graça de Jesus. Assim como o Antigo Testamento representa uma sombra daquilo que viria depois, é como se você estivesse imaginando um objeto que está contrário à luz. Você está aqui, o objeto está na sua frente, a luz está depois. Você vê primeiro a sombra, depois o objeto real. Assim se comporta o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele representa as sombras exatas de coisas que se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Assim a gente tem várias figuras que podem representar isso. O tabernáculo, por excelência, o tabernáculo é o mais lindo deles. O cordeiro pascal que foi ser sacrificado, os ritos, a organização, a ordem dos utensílios dentro do tabernáculo, tudo apontava para um significado a posteriori, que era exatamente Jesus Cristo. Da mesma forma, por analogia, imaginemos que a lei seja esse papel, e ele representa, veja que em determinado momento se assemelha ao ser humano, ele representa a graça, só que num outro tempo. Então a forma mais básica de a gente entender a graça é isso. E veja que essa figura eu trouxe de propósito, por quê? Porque ela para mim mostra qual é a relação que existe entre lei e graça. Porque o que tem se pregado hoje, gente, pelo amor de Deus, tem muito equívoco sendo falado em relação à lei e graça, como se a lei para nada servisse, como se a lei fosse ruim, como se a lei fosse maldição. Todo santo dia, tem um irmão pregando na televisão, falando, né, porque a lei, na época da lei se fazia assim, porque a lei é uma desgraça, porque os que viviam numa maldição da lei, eles faziam assim, eu não vou dizer quem é, mas ele detona a lei como se a lei fosse a escória da história humana. E não é verdade. A lei é boa. O apóstolo
fala que a lei é boa. A lei era boa. O problema da lei eram os cumpridores da lei, não a lei em si. Não a lei. O problema da lei foi que ninguém conseguiu cumpri-la. Esse foi o problema da lei. Por isso que Cristo veio e cumpriu a lei. Cristo não veio abrogar a lei. Cristo não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. E depois que ele cumpriu, ele disse para a gente: bom, uma vez que vocês não conseguiram cumprir, agora eu dou uma nova proposta, eu faço uma nova aliança com vocês. Vocês não precisam mais seguir essa lei cerimonial. Agora vocês olhem para mim, que eu consegui. Me sigam. E vocês estarão cumprindo a lei dos profetas. Hoje nós cumprimos a lei? Cumprimos em Cristo. Hoje nós guardamos o sábado? Guardamos em Cristo. Cristo cumpriu todas as exigências da lei, para que hoje, nele, eu tenha condição de cumprir a lei. Porque Deus não abre mão que as pessoas cumpram a lei. Fica claro? Ou não? Vou repetir, porque eu não entendi, ok? Vou repetir para eu entender. Cristo, Deus não abre mão da lei. Tudo que foi escrito precisa ser cumprido. A grande questão é que hoje nós cumprimos porque estamos em Cristo. Estando em Cristo, nós satisfazemos todas as exigências da lei de Deus. Essa é a diferença. Não que a lei é ruim, que a lei tem que ser jogada no lixo, não. Eu vejo a relação entre lei e graça assim: estão abraçadas, estão unidas, estão afinadas para o mesmo propósito. Amém, irmãos? E aí eu queria pensar aqui com vocês uma coisa que... Pastor, eu tenho para mim que cumprir toda a lei será mais fácil de entrar no céu do que andar na graça. O que o senhor acha? Será que alguém tem condição de cumprir toda a lei? Não. Se ele cumprir, eu acho que ele é melhor do que ele é mais fácil de entrar no céu se ele cumprir toda do que andar na graça. O que o senhor acha? O que eu acho? Se alguém conseguir cumprir toda a lei, vai estar no céu. Será que ele é mais fácil? Mas é isso mesmo, a ideia é essa mesmo. Tem que cumprir toda a lei. Só que ninguém consegue cumprir a lei de Moisés. Toda ela. A gente cumpre hoje em Cristo. Então, para ir para o céu, tem que cumprir toda a lei. E em Cristo, nós cumprimos toda a lei. Fala aí, Deus quebrou o nosso galho, não foi não? O que você acha disso? Claro que sim. Deus fala, agora vocês... E às vezes, ainda assim, a gente se pega traindo a Cristo. Ainda assim, a gente se pega negando a Cristo. Ainda assim, a gente peca contra a lei de Deus, a lei que foi implantada no nosso coração. Nenhuma das duas está boa, nenhuma das duas canetas está boa. Se tiver uma outra canetinha aí, tem uma caneta? Tem. Por favor. Pastor, pesquisando sobre esse assunto ontem, para poder fazer a chamada na internet, eu achei um site que falava que o cristão não pode cumprir a lei. Um exemplo é que diz lá em Levítico que varão não se deve deitar com varão. Então, se isso for verdade, a gente hoje também não teria que comer carne de porco. Embora a gente leia lá no Novo Testamento que Cristo abole esse mandamento. Então, na verdade, ele estava trazendo a Bíblia para justificar o que eles fazem de errado. Eu achei um site ontem que falava exatamente isso. A Fabiana está dizendo aqui que leu ontem em um artigo na internet que alguém dizia, tentando justificar o seu erro, que não é bem assim, a gente não pode radicalizar. Se hoje a gente não pode, se eles não podiam comer carne de porco, então, e hoje pode, então as prostitutas que eram apedrejadas não precisam ser mais apedrejadas, podem ser toleradas. Então, eu entendo bem, talvez eu saiba até qual é o site que você está falando. Talvez eu tenha lido esse site muito recentemente. Numa tentativa de justificar. O grande problema é o seguinte: eles misturam dois assuntos não miscíveis, que não se misturam. Eles misturam a lei cerimonial com a lei moral. A lei subdividida, a gente já falou uma quarta-feira aqui uma vez,
Já que estamos falando de lei, deixa eu repetir então aquilo que é importante. Não que essa aula vai render mais do que um dia. A lei se subdividia em 3 capítulos principais. A lei. Então vamos pensar aqui na lei. Quando eu falo de lei, tem tanta coisa na cabeça. Daqui a pouco eu explico uma outra coisa sobre a lei. Subdividia em 3 capítulos principais. O primeiro era a lei, não necessariamente nessa ordem, lei moral. O que era lei moral? O que é uma lei? O que é moral? Fala de ética, fala de comportamento. Então existiam itens da lei que diziam respeito à moralidade. Não deitará o varão com o varão. Não se deitará o pai com a filha, nem a mãe com o filho. Só que ele botou isso de uma forma mais carinhosa. Ele chamou assim: não verá nudez. O filho não verá nudez da sua mãe. Ver a nudez é uma forma carinhosa de dizer que ela tem relações sexuais, de se deitar com ela. Você não pode ultrapassar o limite da cerca do teu vizinho. Teu vizinho colocou a cerca, que era a propriedade dele. Você não pode acordar de noite e botar a estaca um pouquinho mais para lá. Você vai roubar a terreno dele. Isso é imoral. Isso é comportamental. Segundo aspecto da lei, era a lei civil. Lei civil diz respeito a tudo que rege a nossa sociedade. Tudo que hoje nós temos registrado em cartório, por exemplo, tudo aquilo que é determinado pela nossa legislação, pelo legislativo, seja municipal, seja federal, tudo isso diz respeito à lei civil. A lei civil. Aliás, a questão da cerca está mais para a lei civil do que a lei moral, né? É a lei da propriedade. Então, o exemplo que eu dei anteriormente serve agora para a lei civil. Então, você tem um escravo, só pode ter por 7 anos. Nos 7 anos você tem que liberar o fogo. Tem umas expressões antigas na Bíblia, né? Ele será liberado fogo. Fogo é participo passado de alforriar. Alforriado ou fogo. Né? Dar a carta de alforria. Então você vai liberar o seu escravo fogo. Vai liberá-lo da sua escravidão. Isso é lei civil. Se eles errassem, eles estariam cometendo pecado. Leis da propriedade, lei do casamento, leis do relacionamento. Você quer ter relacionamento com uma moça? Tudo bem, não tem problema, mas case com ela. Isso tudo é lei civil. E o terceiro aspecto da lei, estou falando da lei mosaica, da lei de Moisés, que Deus estabeleceu, é o aspecto cerimonial. O aspecto cerimonial. Agora eu quero ver vocês. Deem exemplo de algumas coisas que Deus estabeleceu como cerimônia religiosa. As festas. Muito bem. Segura, você não fale mais. Que festas? Ceia está no Novo Testamento. Vamos continuar. Por enquanto vamos ficar contigo. Essa de novo. Vamos só ficar no Novo que vai por enquanto. Páscoa. Festa dos Tabernáculos, Purim e Tumim. Essa veio depois lá com essa, lá na frente. Mas tudo bem, o Antigo Testamento está valendo. Bom, o que mais? Festa da colheita, que é a festa das primícias também, né? Chamada festa das primícias. Essas são os 3 principais. Né? E tinham outros ritos. As luas novas. Quando tinha a lua nova, eles tinham que se dedicar mais ao Senhor. Só para marcar tempos, né? Marcar tempos e estações. O próprio Shabat, né? O próprio sábado, que era o Shabat. O Shabat. Shabat significa 7º e significa também descanso. Em hebraico tem muito isso. Vários significados da mesma palavra. Significa descanso. Por isso que Jesus chegou para um monte de judeus e falou assim: eu sou o Shabat das vossas almas. Eu sou o descanso das vossas almas. Eu sou o sábado das vossas almas. Né? O Filho do Homem, até do Shabat, é Senhor. Você tem ideia do que significava essa declaração de judeu naquela época, né? Então, tudo bem. 3 aspectos da lei: lei moral, lei civil e lei cerimonial. O que Cristo veio fazer, gente? Cristo,
Ele falou assim: eu não vim abolir a lei, cumprir a lei. E alguém chegou para ele e falou assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele diz assim: por que me chamas bom? Bom é Deus. Aí ele responde: cumpre os mandamentos. Aí o rapaz fala assim: quais? Aí Jesus repete a lei para ele: não matarás, não adulterarás, não tirarás falso testemunho contra o teu próximo, blá blá blá. Ele falou umas coisas para ele. Jesus só e somente só repetiu lei moral. A lei civil, ela muda de acordo com os tempos. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Devemos estar obedecendo às leis do nosso país. Leis de trânsito, leis cíveis, leis criminais, diz respeito aos crimes. A gente tem que obedecer. Desde que essas leis, aí que dá a diferença, desde que essas leis não firam a palavra de Deus. Então a lei civil, ela sempre foi modificando de acordo com a lei que rege hoje a nossa sociedade, não é a mesma que regia Roma antiga, e nem pode ser, porque nós estamos num outro contexto. Então a lei civil, ela varia de acordo com as épocas. Deus respeita isso, está lá em Romanos 13. Mas desde que não fira os princípios de Deus. Ponto. A lei cerimonial, essa foi que Jesus disse que ninguém precisava mais cumprir. Aqui que entra a questão. Então o pessoal gosta de, para justificar o seu pecado, fala isso. Não, então tem que apedrejar a prostituta de novo. Se o homem não pode dormir homem com homem, vamos chamar de justificativa para o homossexualismo, homossexualidade, a gente gosta de modificar a terminologia, é uma forma de justificar. Mas na verdade, eles estão misturando o cerimonial com o civil e moral, botando tudo no mesmo pacote, bate no liquidificador e tudo no guarda abaixo. Mas não pode. Por isso que a gente estuda a Bíblia, para a gente saber essas diferenças. Amém? Sabe o que significa sabedoria? Sabedoria é a capacidade de fazer diferenças das coisas. Isso é sabedoria. Cada coisa no seu lugar, cada um no seu capítulo, e assim a gente vai estudando. Vai fatiando a Bíblia, vai dissecando. Deus vai dando graça para a gente. Então, a lei que a gente deve cumprir, a lei que ainda está valendo do Antigo Testamento para o Novo, é a lei moral. Não dizer falso testemunho contra o próximo, não trair o marido, não trair a mulher, não espancar os filhos. Tudo isso. Fala de vida relacional. Mas a lei civil, ela muda de acordo com os tempos. Deus respeita isso, desde que não fira os princípios da palavra. E a lei cerimonial, essa sim, a gente não precisa mais. Por isso não guardamos os sábados, nem as boas novas, nem o purim, nem o domingo, nem a Páscoa, nem a circuncisão. Se bem que essa aí podia ser mantida. Acho que Fimose é uma tragédia. Acabava com esse problema de vez, diminuía o número de câncer de pênis no mundo, acabava a infecção urinária infantil, que leva a criança para diálise da infecção, geralmente é no menino. A maior causa de crianças em diálise no menino é infecção urinária, e a maior causa de infecção urinária é a fimose. Então eu penso que o judeu está certo. 8 dias, corta o percurso, viva feliz para sempre. Acaba com tudo. Deus sabe o que faz, né? Muito bem. Mas isso aí seria voltar aos preceitos da lei. Então esse é o grande problema, gente. Ouça aqui. Então se eu hoje guardo o sábado, por exemplo, se eu hoje decido guardar o sábado, gente, a partir de agora precisamos guardar o sábado. Eu estou voltando, é o que o apóstolo Paulo está dizendo lá, estamos voltando aos rudimentos da lei. Será que eu vou ter que agora mastigar alimento que eu já engoli? Preciso trazer de volta a boca para ruminar. Os ruminantes são assim, eles têm o estômago dividido em 4 cavidades, e aí passa para o estômago, para o barrete, depois para não sei o que, tem vários nomes lá. Aí passa por 2 vezes. Depois de passar para o segundo, volta para a boca. Aí ele mastiga. Por isso que o boi passa 24 horas mastigando. Se você ficar comendo, ele está comendo de manhã, porque está mastigando à noite. É verdade. Não fica com nojinho não, essa criança que veio.
digere, né? E ele engorda para o fim. E a gente não. Come alface, come alface, nem que é difícil. Come pepino, come alface. Parece que tudo, até água se transforma em gordura. Tragédia. Então, nós não devemos ficar combinando a lei, trazendo de volta coisas que já foram, não precisa mais ser cumprida por nós. Isso, amados irmãos, Pedro, o apóstolo, ele estava ensinando para os judeus. Quando ele se converteu a Jesus, ele pregava Jesus com intensidade. Mas de vez em quando ele falava também, mas observa o sábado também. Aí Paulo foi e deu na cabeça dele: não, Pedro, você quer crucificar Cristo de novo? Precisamos crucificar Jesus de novo, para você entender que a gente não precisa mais ficar nos rudimentos da lei, isso aqui é que a gente não precisa cumprir mais. Está claro isso, irmãos? Mas tem muita gente que prega isso até hoje, né? O judaísmo, claro, por excelência, e também alguns segmentos, né, evangélicos que também cumprem esses rituais, e não há a menor necessidade, né? Então está aqui lei moral, lei cerimonial e lei civil. Agora eu preciso explicar um aspecto histórico para vocês. E nisso aqui talvez eu fique um pouquinho de tempo. Eu peço que todos tentem se esforçar para ver, porque o esquema é meio complexo. Complexo é meio grande. Isso aqui foi escrito por um teólogo chamado Darby, um americano. E tem até um comentário bíblico, se você na internet, se entrar lá, você tem um comentário bíblico de Darby. Ele colocou de uma forma didática para a gente os tempos e as eras bíblicas. Desde Adão até o último dia daqui para frente, ele organizou de uma forma didática e explicou o seguinte: imagine aqui uma linha temporal que vai de menos infinito, lá no bem tempos passados, a eternidade do passado, eternidade do futuro. Ele disse que nessa linha de tempo, teve um dia que Deus criou o homem, aqui a criação. Então, esse dia aqui foi o tempo zero para nós, não foi o tempo zero para Deus. O nosso cronômetro começou a ser contado a partir desse dia, a partir da criação. Então Deus, vou repetir, ele é, a Bíblia diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Por isso que a Bíblia repete, de eternidade a eternidade, porque existe uma eternidade passada e uma eternidade futura. De eternidade a eternidade tu és Deus. Legal que ele fala, né? De eternidade passada tu és, não era, és. Ele é um presente contínuo. De eternidade passada a eternidade futura tu não serás, tu és também. Ele é no passado, é no presente e é no futuro. O tempo de Deus é só isso. Então ele se apresenta para Moisés e diz assim: a quem anunciarei que está me mandando? Ele falou: eu sou o presente contínuo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a criação, o dia zero, o tempo zero, começou a ser contado para nós nesse dia, da criação. E o homem foi vivendo, Deus deu ordens ao homem, e ele depois se estabeleceu, deu uma mulher para ele, criou todas as coisas, ele deu nome aos animais, começou a viver. Até que o pecado entrou. Aqui houve uma coisa chamada queda do homem. Criação do homem, tá? Quando eu falo homem, você entende? É a humanidade, é homem e mulher. Então, esse período compreendido entre a criação do homem e a queda do homem, esse período aqui, Darwin chamou de inocência. Quem acha que está faltando essa aqui, levanta a mão. Eu acho que não. Tudo bem, irmãos?
chamado de inocência, desde o início até a queda do homem. Agora que o homem caiu, pecou, o pecado faz parte da realidade dele. O pecado agora faz parte da vida dele. Ele não precisava do pecado, não tinha pecado. Agora ele tem que conviver com o pecado e suas consequências. Consequências do pecado: culpa. Isso aí é um estudo para a gente fazer mais aprofundado, mas culpa, medo, os temores começaram a vir, síndrome do pânico. Você acha que isso tudo veio de onde? Vem tudo em consequência do pecado. Hoje o homem tem uma série de mazelas que são consequências do pecado original. E que o homem tem que conviver e, aspas, administrar isso. Porque o pecado não é administrável. O pecado só se resolve na cruz, quando diz amém. O pecado se resolve na cruz. E o tempo foi passando. Agora o homem que não tinha esse pecado, agora ele vive com esse pecado. O tempo vai passando e eles vão se organizando, as famílias vão se multiplicando e vão se organizando em tribos, em clãs, não é isso? Em famílias, começa a haver litígio, violência entre eles, e a violência começa a cobrir toda a terra, e Deus fala: chega, eu não tolero mais essa violência, essa bandagem toda que está aí, eu vou destruir tudo. E aí ele salva uma família, que é a família de Noé, e aqui entra um outro episódio, um grande episódio chamado dilúvio. E nesse dilúvio ele destrói, dizima quase que a humanidade toda, menos uma família, a família de Noé. Compreendido entre a chamada do dilúvio e a chamada de Abraão, esse período que é chamado, agora sim, de governo humano. Governo humano. Essa é uma terceira fase. Certo? É uma forma didática de a gente compreender isso. O tempo vai passando, naturalmente, certo? O povo que Deus cria, de Abraão, cresce. Aí começa a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito, cidade de Gósen, multiplicação. Cresce muita gente, Faraó domina todo mundo, começa a escravidão. Deus levanta Moisés e liberta o seu povo. Não é isso? Então, esse período em que aqui acontece um outro capítulo, veja capítulos importantes acontecendo aqui. Deus chama Moisés e ele faz promessas, e ele liberta o seu povo, e o povo vai para o deserto. Lá no deserto, Deus estabelece as leis. Deus estabelece leis porque o povo estava sem leis para funcionar, para trabalhar. Deus escreve, agora, eu quero que você faça assim: o filho não pode dormir com a mãe, tal, a lei. Aí Deus pede que Moisés, manda que Moisés escreva essa lei e começa a ensinar o seu povo. Então, aqui acontece a chamada promulgação das leis. Veja que eu estou falando de leis, no plural, estou falando de lei. Promulgação das leis. Esse período compreendido entre a chamada de Abraão, esse período aqui, entre a chamada de Abraão e a promulgação da lei, esse período foi chamado de período patriarcal. Por quê? Porque foi nesse período que viveram os patriarcas. O patriarca Abraão, o patriarca Jacó, o patriarca José. A terra era governada por patriarcas. Homens que eram chamados patriarcas. Então, esse período foi um período patriarcal. Tudo bem até aqui? Que vai desde a chamada de Abraão até a promulgação das leis. Lá no deserto acabou com os negócios patriarcais. Aí começa a vigorar o quê? A lei que Deus estabeleceu. Pausa para reflexão. Tudo bem até aqui, gente? Ou não?
Posso continuar? Tudo bem? Então vou virar de página. Vou virar a página. Mas antes sem fazer uma revisão, né? Criação do homem. Deus criou o homem, era inocente. Então, dele, inocente, até pecar, até a queda, é o período da inocência. O homem pecou até o dilúvio, chamado período da consciência. Ele agora tinha consciência do seu pecado. Depois disso, do dilúvio até a chamada de Abraão, esse período foi o período do governo humano. Onde o homem fazia o que estava na terra, ele que governava. Por isso que foi classificado, né, didaticamente como governo humano. Então, aí Deus chama Abraão, faz promessas e ele começa uma nova era, uma nova fase, a fase patriarcal. Ele começa a ter patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José, certo? Issacar, e as tribos apareceram também nessa fase aqui. As tribos surgiram aqui. Desse período, né, da chamada de Abraão até Moisés no deserto, com o povo liberto já, Deus estabelece as leis no plural. Estou falando da lei, estou falando das leis. Quando Deus estabelece as leis, esse período, desde a chamada de Abraão até Moisés no deserto, chamamos de período patriarcal. E assim chegamos à aula de hoje, ao nosso tema de hoje. Então, pontinho. Aqui está, vou repetir. Né? Promulgação das leis. E esse período, né, da promulgação das leis, ele durou, o homem viveu a partir dessas leis, ele durou até Jesus. Agora eu quero a participação de vocês. Quero que vocês me ajudem agora. Esse período entre... Vocês vão me responder por alguma coisa que eu vou botar aqui embaixo, tá? Esse período entre a promulgação das leis no deserto e contínuo, você vai me dizer, esse período nós chamamos de lei. Por isso que as pessoas falam assim: na época da lei. Então, a época da lei é um período compreendido entre a promulgação das leis no deserto até Cristo. Pergunta: até Cristo? Quando em Cristo? Em que momento da história de Cristo você acha que é a lei? No nascimento de Cristo? No batismo de Cristo? Na tentação de Cristo? Na morte de Cristo ou na ressurreição de Cristo? Onde começou a nova fase? Morte, ressurreição. O que mais? Pastor, eu acho que foi por ele que citou Lázaro. Tudo bem, eu te respeito. Acho que é ali que Deus falou. Vamos pensar. Desses episódios todos: nascimento, batismo, morte, ressurreição. Desses episódios todos, teve um que foi marcante no que tange a lei. A lei dizia que o único acesso do homem a Deus era por meio de quê? Do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele que intercedia pela gente. Então vamos supor que o Sérgio fosse o nosso sumo sacerdote. Ninguém podia entrar para orar. Só o Sérgio poderia fazê-lo. E sabe quanto tempo? Uma vez por ano. Ele nos representava. Não sei se ele representava. E ele entrava a partir daí no tabernáculo e passava por um véu, e aquele véu, a partir daquele véu, ele tinha acesso a Deus. Ele ficava escondido naquele véu, todo mundo aqui esperando, para saber se Deus ia aceitar a oração dele. Quando o Sérgio voltasse, a gente esperava ligado. Deus aceitou a oferta. Um ano mais de perdão.
Aí todo mundo entrava em festa, tamborins, faziam fumaça, churrasco, né? Carneiro, logicamente. Fazia aquela churrascada, todo mundo ficava feliz. Os povos das cidades vizinhas ficavam tão felizes, ficavam atônitos, porque viam a bagunça Israel, bagunça santa, barulho, e viam para saber o que estava acontecendo. Chegava lá de festa, de adoração, se convertiam, passavam a ser judeus, judeus caminhavam com Deus, também se reconheciam. A partir de um capítulo da história de Jesus, Jesus rasga o véu em duas. E quando ele rasga esse véu, esse é o ponto zero em que ele diz assim: a partir de agora, vocês não precisam mais de sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote eterno entrou na presença de Deus. Pergunto-lhes, qual foi o episódio da história de Jesus em que o véu rasga? A morte. Modilson respondeu lá no porta, e alguns aqui também responderam. A morte de Jesus é o marco que limita a lei e a graça. Agora, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, amados? Então, a morte de Jesus é esse marco que limita a lei, desde a sua promulgação até a morte de Jesus. Então, este é chamado período ou dispensação da lei. Então, a partir de agora, nós entramos numa nova fase, numa nova era, digamos assim. Nós estamos aqui, amém? Jesus morreu, nós estamos vendo depois de Cristo. Estamos aqui nesse período. Esse período que veio depois da morte de Jesus, nós chamamos de graça. Essa é a dispensação da graça. Aí que começa o conflito da nossa aula, que você já está vendo que a gente vai ter que continuar semana que vem. Começa a haver o conflito. Eu penso que nunca houve isso. Nas dispensações anteriores não houve isso. Conflito entre patriarcal e governo humano. Inocência e consciência pode ter um conflito lá, mas de consciência, por causa do pecado. Mas aqui, a humanidade de hoje, nós, crentes, estamos aqui discutindo isso. Ó. Se eu estou aqui ainda ou se eu estou aqui ainda. Por falta de um entendimento claro do que seja graças a Deus. Pois não. A lei dos 10 mandamentos ainda continua vigorando. Sim, as leis dos 10 mandamentos, não totalmente. Porque as leis dos 10 mandamentos, tem parte que é lei moral e tem parte que é lei ritual, né? Por exemplo, guardar o sábado, o sétimo. Não. O sétimo mandamento, não adulterarás, esse está valendo, porque é lei moral. Então a gente não pode, tipo assim, pegar o capítulo dos 10 mandamentos, esse está valendo, não. Ele tem nuances dos 3 níveis, né? Cerimonial, moral. Agora, a parte moral dele, com certeza. Com certeza. Não. Agora, a guarda do sábado, não. Não está valendo. Exatamente. A partir de Jesus Cristo. Exatamente. É isso aí. Agora, a outra pergunta. Essa pergunta também é de concurso, hein? Vamos lá. Na carinha vestibular essa. Presta assim. A dispensação da graça, muito cuidado com o que eu vou falar. Aqui é nitroglicerina pura. A dispensação da graça, não a graça de Deus. Não é a graça que vai acabar. O período chamado de dispensação da graça, ele se encerrará num capítulo que vem depois. Depois da dispensação da graça, a Terra, o planeta, nós vamos entrar numa outra dispensação chamada milênio. Milênio. Que é um capítulo que a gente estuda na escatologia. Lei, graça e milênio. Então a próxima dispensação será no milênio.
Pergunta: qual é o limite que vai dividir a dispensação da graça e o início do delírio? Vamos lá, já ouvi uma opinião aqui, arrebatamento da igreja, quem dá mais? Segunda volta de Jesus. Segunda volta é uma resposta ampla, né? Segunda volta é um evento, né? Pode ser um arrebatamento. Segunda vinda de Jesus tem arrebatamento, tem manifestação em glória, aquilo que a gente já estudou em escatologia, né? O arrebatamento da igreja, quando a igreja for arrebatada, vai estar com Jesus no céu, amém? Qual o próximo capítulo para a igreja? Não, para a igreja não. Para a igreja. Tá, vamos lá. Me expressei mal. Então vamos pensar primeiro só na igreja, tá? Esquece o mim. A igreja foi arrebatada. Ela vai para onde depois? Vai para o céu. Vai participar do quê? Bodas do Cordeiro. Que o Apocalipse escreve com as bodas do Cordeiro. Que é a festa de casamento, digamos assim. Bodas, né? Casamento. A festa onde o noivo encontrará a sua noiva e vai fazer aquelas declarações de cantar de Salomão. Como é formosa, amiga minha. Entra para o talo do Senhor. Glória a Deus. Você quer ouvir isso? Usa a nossa esperança de sua vida. Vinde para o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Eu não disse que ia preparar lugar? Vou mostrar para você qual é esse lugar. E ali a gente vai encontrar os entes queridos. A minha mãezinha morreu com 58 anos no Contral. Ela vai estar no Contral, com certeza. No Coral você vai estar no Contral. Tipo, Contral comigo. E é isso. Depois dessas bodas do Cordeiro, a igreja tem qual vai ser o próximo passo? A gente vai voltar com Jesus para o milênio. Lembra disso? E ele voltará com os seus santos. Com os anjos, que eram bem santos. Ele voltará com os seus santos para reinar na terra por mil anos. Então, na verdade, o limite é exatamente a manifestação de Cristo em glória. O arrebatamento, ele marca o início do escatológico. Mas o que vai marcar o início do milênio chama-se manifestação. Deixa eu botar aqui. Manifestação em glória. Porque o arrebatamento da igreja ninguém vai ver. A Bíblia diz que será como um piscar de olhos. Será como um relâmpago. Do ocidente ao oriente, como Jesus falou. Como é que ele passa? Já passou, acabou, ninguém viu. Foi muito rápido. Para dar a ideia da velocidade que vai ser. Esse é o arrebatamento da igreja. Eu posso explicar as Tessalonicenses. Agora, a manifestação em glória, não. A manifestação será visível. Será todo olho o verá. É o que a Bíblia diz. Isso, quando o apóstolo Paulo começou a pregar, eles não entendiam muito bem. Como todo olho verá? Imagine a terra redonda. Se Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, como eu estando aqui no Brasil, vou ouvi-lo? O que você acha? Televisão, internet. Naquela época não tinha nada disso. Mas a profecia já dizia, todo olho verá. Eu aposto uma grana e ganho, não vou apostar. Que eles, naquela época, ficavam se perguntando, como será isso? Se eu for aqui, ele está lá. Reunião, 5 minutos depois que explodiram as torres gêmeas, o mundo inteiro estava assistindo aquela cena. E quem viu o primeiro avião pegando fogo, explodindo, viu o segundo. Tempo real. Não foi isso? Então é exatamente isso aí. Todo olho verá. Diga, Deus se antecipa a nós. A profecia dele é eterna, ele vai se cumprir. Eu procuro entender, tem coisas que a gente não vai entender, mas ele está dizendo, vai se cumprir. Glória, pois, ao nome de Jesus. Amém? Muito bem. Acabou. Não dá mais. Nem entrei na aula de hoje. A aula de hoje é o próximo slide. Só mostra título. Só o pessoal que acredita. Pronto. Bom. Isso. Então,
Semana que vem a gente continua no segundo slide. Vamos adorar o Senhor com nossos dívidos, nossa oferta.